Será que certos medicamentos utilizados para controlar o diabetes também podem melhorar a sua ereção? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito se algum medicamento utilizado para controle do diabetes também pode ajudar a melhorar a sua ereção. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Homens que têm dificuldades de ereção geralmente passam por alguns problemas, principalmente relacionados à chegada de sangue no pênis. E existem basicamente 3 vias responsáveis por esse problema, ou seja, que podem dificultar a chegada desse sangue no pênis. Basicamente, esses homens têm o que chamamos de uma resistência à ação de vasodilatadores, que são substâncias que o teu corpo produz que fazem com que aconteça a vasodilatação das veias e artérias do pênis, que faz com que ele chegue sangue adequadamente para ele ficar rígido na hora da ereção. E também existe uma dificuldade para que esses vasos eles também respondam aos estímulos corretos do seu corpo. E basicamente existem 3 vias que podem ser as responsáveis por esse problema nesses homens que têm essa dificuldade de ereção. A primeira via é qual? É aquela que dificulta a liberação do óxido nítrico. A gente sabe que o óxido nítrico é o principal vasodilatador em seres humanos. Então você precisa de uma quantidade adequada de óxido nítrico para fazer com que os vasos do teu pênis acabem relaxando, fazendo com que chegue sangue adequadamente no pênis. Precisa acontecer também, como uma segunda coisa, que exista uma pouca ação do sistema adrenérgico do teu corpo, ou seja, precisa que exista uma circulação baixa de adrenalina circulante para que o pênis consiga ficar rígido. Como eu sempre falo, estados de ansiedade, estados de pressão que geram muita adrenalina, estados adrenérgicos, não combinam com ereção. E quem tem geralmente quadros de disfunção erétil pode ter um desses problemas, desse estado muito acelerado do seu corpo. E outra coisa que a gente comenta é que fatores que acabem entupindo os vasos do seu corpo, que dificultem, que deixem esses vasos mais entupidos, dificultando a chegada de sangue no pênis, também são coisas que podem acontecer em quem tem dificuldade de ereção. E um dos principais fatores que está relacionado com isso é justamente o paciente ter um quadro de hipertensão, ter uma pressão aumentada nessa hora. E quem que são justamente aqueles pacientes que reúnem todas essas características? São os pacientes que têm o que chamamos de síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É um descompasso entre aquilo que o seu corpo você ingere e aquilo que o seu corpo consegue metabolizar, que pode ser avaliado através de algumas medidas simples, tais como colesterol, triglicerídeos, glicemia de jejum, medida da circunferência abdominal e até mesmo os níveis de pressão alterada. E esses homens que sofrem de síndrome metabólica, eles têm o quê? Eles têm uma resistência à insulina aumentada, ou seja, o corpo precisa secretar mais insulina para fazer com que ele absorva esses nutrientes que ele acaba ingerindo na sua alimentação. E são justamente esses pacientes que têm essa síndrome metabólica, que geralmente são pacientes que estão acima do peso, têm uma barriga aumentada, têm um quadro de pressão alta, e que são aqueles pacientes que justamente sofrem mais com esse problema de ter essas 3 características que eu comentei antes, ou seja, eles têm uma dificuldade da liberação do óxido nítrico, eles têm uma dificuldade de
de ter níveis baixos de adrenalina circulantes e principalmente, como característica dessa síndrome, já tem algum quadro de uma pressão alta. E é justamente aí que um medicamento usado para controle de diabetes, que o mais estudado é a metformina, pode agir beneficiando justamente esses homens que têm esse problema de disfunção erétil por conta dessas anormalidades que falei antes. Onde que costuma agir a metformina? Então, daquelas 3 coisas que falei antes, daqueles 3 problemas que esse homem tem que dificultam a chegada de sangue no pênis, a metformina, ela age facilitando a formação do óxido nítrico, ou seja, quanto mais óxido nítrico você estiver formado no interior dos vasos sanguíneos do seu pênis, maior vai ser a vasodilatação, maior vai ser o relaxamento desses vasos sanguíneos, maior vai ser o relaxamento de algumas fibras musculares, o que vai facilitar a qualidade da sua ereção, porque vai acontecer de uma chegada maior de sangue no pênis. Ela costuma agir também de outro modo. Ela acaba diminuindo esse tônus adrenérgico, ou seja, esse paciente que tem muita adrenalina circulante no seu corpo, quando ele ingere essa metformina, essa adrenalina acaba diminuindo esse tônus adrenérgico, facilitando o relaxamento das fibras musculares existentes no pênis e facilitando com que esse homem consiga ter uma boa ereção nessa hora. O que ainda não foi comprovado é que se a metformina ela tem um efeito em baixar os níveis de pressão arterial, se ela seja um bom medicamento utilizado para esse fim. E por conta disso, a gente não consegue avaliar realmente se ela age naquele terceiro motivo de disfunção erétil, que é os pacientes que têm pressão alta, eles acabam fazendo com que os vasos do seu corpo, do seu pênis, fiquem entupidos com gordura, e que é um quadro chamado de aterosclerose, e por conta disso é um dos fatores que também pode prejudicar a ereção. Então a metformina ainda não conseguiu, de qualquer forma, fazer com que nesses quadros de pacientes se consiga mostrar um benefício na diminuição da pressão arterial. E em quem realmente que a gente pode utilizar essa metformina? Quem que a gente pode utilizar esse medicamento? Naqueles pacientes que têm quadros de resistência à insulina aumentada. Você pode dosar a dosagem da insulina e também pode dosar a glicemia basal, ou seja, o açúcar que você tem no sangue, e fazer um cálculo chamado de Roma-IR, que você mede a quanto de resistência insulínica que você tem no seu corpo. Então, quando você administra essa metformina juntamente com alguns medicamentos para ereção, tipo a sildenafila, então essa associação da sildenafila juntamente com a metformina, ela parece ser benéfica em homens que tenham uma resistência à insulina aumentada. Então aquele perfil de homem que está acima do peso, que está um pouquinho gordinho, que tem uma barriga e que tem, às vezes, um nível de glicemia, açúcar no sangue já um pouquinho altas, com o Roma-IR indicando uma resistência à insulina maior, são aqueles pacientes que podem se beneficiar mais do uso dessa metformina. Então, existem publicações que evidenciam que, nesse perfil de paciente, a associação de um medicamento para a ereção, tipo a sildenafila, juntamente com a metformina, pode melhorar a qualidade das ereções desses homens. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente pouco receita, mas alguns pacientes já vêm medicados com a metformina. E por conta disso, às vezes a gente acaba não receitando tanto assim esse medicamento. Mas é importante saber que se você tem uma resistência à insulina elevada, a administração de metformina pode melhorar a qualidade da sua ereção. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.